A paz e a graça do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs, ouvintes da palavra do Senhor Jesus nessa tarde, início de noite. Eu sou o pastor Dário e venho aqui trazer uma palavra de Deus ao meu coração e ao teu coração. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor que se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15, onde a Bíblia vai dizer assim: maldito seja aquele que fizer imagens de pedra, de madeira ou de metal para adorá-las em segredo. O Senhor detesta a idolatria. E o povo responderá amém. Meus irmãos, Deus levantou Moisés para libertar o seu povo que estava escravizado no Egito 430 anos. Deus, através de Moisés, fez ali sinais, prodígios e maravilha para tirar o seu povo do Egito, aonde Deus abriu o mar vermelho para o seu povo passar. Porque a Bíblia vai dizer lá em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. A Bíblia vai dizer em Daniel capítulo 2, versículo 21, que Deus estabelece reinos e tira reinos. Deus muda o tempo e as estações do tempo. Ou seja, o nosso Deus, ele é o Criador do céu e da terra e tudo que nela há. E ali Deus liberta o seu povo através de Moisés, onde por conta da desobediência do povo, o povo começa a andar no deserto, a pelejar pelaquele deserto 40 anos. Porque no máximo estourado, para chegar na terra prometida de Canaã, era 1 ano. Não passava disso. Para chegar até Canaã, era mais ou menos 1 ano. De 3 meses a 1 ano para chegar em Canaã. Mas por conta da rebeldia, da desobediência do povo, Deus determinou que eles iam passar 40 anos naquele deserto. E que só quem ia entrar na terra prometida seria Caleb e Josué. Até então, o próprio Moisés não entrou. Quando chegou o tempo de Deus recolher o seu servo Moisés, Deus leva Moisés ao monte e ali manda Moisés olhar para a terra de Canaã. E logo depois que Moisés vê toda aquela terra rica, maravilhosa que o Senhor deu ao seu povo, Moisés perde a sua matéria e vai para a glória, né? Vai para o descanso, esperar o dia do Senhor, o dia que Jesus vier buscar a igreja. E quando Deus, antes de Moisés perder a sua matéria, Deus dá sabedoria, capacita Moisés. Ali levantarão como sacerdote, levanta pessoas para auxiliar Moisés na obra. Deus separa os levitas para servir a ele para sempre. E ali Deus, através de Moisés e aqueles que Deus levantou para auxiliar Moisés ali na obra, Deus começa a dar direção a Moisés, como o povo vai lhe adorar, como o povo vai lhe servir. E Deus começa a trazer a lei. Deus começa a dizer o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado. E Deus leva Moisés até o Monte Sinai e ali dá as placas, os 10 mandamentos. E de lá para cá Deus vem lapidando, Deus vem transformando o seu povo. Quem não tem compromisso com Deus vai padecendo, vai perdendo a matéria, vai morrendo para o inferno. E quem tem compromisso vai pelejando, Deus vai dando vitória, vai passando por vale, por prova, por deserto. Mas o nosso Deus os livra de todas elas, porque a Bíblia diz que muitos é a aflição do justo, mas o nosso Deus nos livra de todas elas. E quando chegar o momento que todo mundo vai ter que morrer mesmo, né? Nós perdemos a matéria e vamos para o descanso. Porque eu aceitei Jesus e fui para ir para o céu.
Eu não aceitei Jesus em busca de carro, de moto, de casa, não. Eu aceitei Jesus porque eu senti um vazio muito grande na minha alma. Eu andava pelo caminho tortuoso, aonde eu sofri demais, aonde nada preenchia o vazio, era só sofrimento. Eu aceitei Jesus porque eu não aguentava mais o sofrimento, aquela dor, aquele vazio. E quando eu aceitei Jesus, o vazio saiu. E a paz que Jesus dá veio sobre mim. É tanto que Jesus diz: eu vos dou a paz. Não a paz como o mundo dá, mas a minha paz eu vos dou. Então eu recebi aquela paz. E a maior promessa de Deus na vida do homem é a salvação. Não tem promessa maior na vida do homem de Deus. Não tem promessa maior do que a salvação através de Jesus. Por quê? Porque as demais coisas Deus vai nos acrescentar. É tanto que ele diz em Mateus 6,33: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Ou seja, e aqui nesse dito livro aqui, Deuteronômio 28, olha, as bênçãos por conta da obediência e a maldição por conta da desobediência. Então, se eu tenho um vazio em mim, se eu ando por caminhos tortuosos, se eu não tenho paz, eu aceitar Jesus na minha vida, ou seja, ele vai me libertar, vai me curar, vai transformar a minha vida, a minha história, vai mudar o cenário. Ou seja, o maior plano é a salvação e as demais coisas ele vai acrescentar, porque Deus sabe que a gente precisa de comer, de beber, de se vestir. Deus sabe que a gente precisa de um carro, de uma casa. É tanto que a Bíblia diz que os filhos de Deus têm que comer do melhor da terra. Mas em primeiro lugar, a maior promessa de Deus na vida do homem é a salvação por meio de Cristo. Porque todo mundo vai perder a matéria, agora a alma. A alma. E quem vai decidir para onde a alma vai é eu e você. Nós é quem decidimos, porque Deus deixou livre-arbítrio. A porta larga e estreita. Quem vai escolher quem vai para o céu ou para o inferno somos nós. Deixando bem claro, quando eu aceitei Jesus, a paz que eu recebi é uma paz que ninguém tira. Sem falar que a vida é transformada, né? É uma vida que não tem como explicar a paz que a gente recebe de Jesus. Não tem como explicar. É uma paz extraordinária, é uma paz que você precisa conhecer. É uma paz que cada um tem que ter a sua própria intimidade com Deus, e essa paz é para todos. A Bíblia diz: basta crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e terá vida. É tanto que a Bíblia diz em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36: se pois o Filho vos libertar, de fato sereis livres. Então essa paz eu recebi o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus, e no momento certo, na hora certa, quando chegar o momento que eu cumprir quando você cumprir todo o propósito de Deus aqui na terra, porque todo mundo tem um tempo determinado por Deus na terra. Ninguém nasceu para semente. Ninguém nasceu para semente. Ou seja, nós somos que nem uma planta. É semeada hoje, ela vai crescer, vai ser regada, vai dar fruto e vai o quê? Morrer. Ou seja, a nossa semente são nossos filhos, netos, bisnetos. Mas a nossa semente mesmo, nós mesmos, nós vamos perder a matéria. Agora vai ficar a nossa geração, né? Vai de geração em geração, geração em geração, conforme a ordenança de Deus. Mas não tem duas Maria igual. Não tem dois João igual. Não tem dois pastor dar igual. Ou seja, Deus me fez único. Deus fez você único. Embora você tenha filho ou filha, mas você é único. Único. Embora o seu filho, o meu filho, a nossa filha, o seu filho ou filha, tenha a genética do pai e da mãe, mas cada um é único. Cada um tem uma alma. Cada um vai prestar conta diante de Deus. Pai não paga por filho, nem filho por pai. Ou seja, cada um vai prestar conta diante de Deus. 2 Coríntios 5,10: todos terão de prestar conta diante do tribunal de Cristo. Então,
embora o homem se une com a sua mulher, eles coabitam, né? Geram filhos e filhas, mas são filhos e filhas. Tem a genética do pai e da mãe? Tem. Mas a alma sua é sua, do seu filho é do seu filho. Você vai prestar conta a Deus e ele também vai prestar conta a Deus. Então a Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes que tem tempo para todas as coisas, né? Então vai chegar o tempo de eu e você perder a matéria. Se Jesus voltar hoje, e eu e você estiver na presença, tiver com o altar consertado, tiver feito uma aliança com Cristo, nós vamos subir. Nós vamos subir, é o arrebatamento. Quem morreu em Cristo também, quem morreu não, aliás, quem dorme em Cristo, porque quem está em Cristo não morre, né? Passou da morte para a vida, então vai sair da sepultura e nós vamos se encontrar no ar. Mas a verdade é, se Jesus voltar hoje, eu estiver vivo, eu vou ser arrebatado. E se eu estiver perdendo a matéria, eu vou dormir em Cristo. Aliás, mas todo mundo vai ter que perder a matéria. Até aqueles que estão vivos, que vão ser arrebatados, a matéria, essa matéria, ela vai ser transformada. A Bíblia diz que é num piscar de olho, porque a Bíblia diz que esse corpo é corrupto. Nós vamos ganhar um corpo incorruptível. Então esse corpo ele não vai entrar. Não sei como é que vai acontecer. Só sei que o arrebatamento é num piscar de olhos. E esse corpo, capítulo 15 de 1 Coríntios, lá o apóstolo Paulo vai dizer, esse corpo vai ser transformado. Nós vamos perder o corpo corrupto e vamos ganhar um corpo incorruptível. E aqueles que dormiram em Cristo vão se levantar com o corpo incorruptível também. Ou seja, mas todo mundo vai ter que perder a matéria. Agora a alma é eterna. É aí que nós temos que escolher. Agora quem vai escolher para onde a alma vai é eu e você. Enquanto vida nós tiver nessa terra. Enquanto vida nós tiver. Nós temos que escolher. Só que Deus não obriga ninguém a nada. E esse versículo que eu li aqui, capítulo 27 de Deuteronômio, versículo 15. Maldito seja aquele que fizer imagens de pedra, de madeira ou de metal, para adorá-las. Em segredo, o Senhor detesta a idolatria e o povo responderá amém. Ou seja, voltando lá para Moisés. Deus levantou Moisés e Moisés começa a liderar o povo. Moisés começa a passar a lei de Deus para o povo. E ali tudo que Deus ordena Moisés fazer, Moisés começa a fazer. Para que o povo venha seguir uma doutrina santa e verdadeira. Porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 11:2 que para entrar no céu tem que ser puro e adornado como uma virgem. Não é de todo jeito, não é bagunçado. Em uma das ocasiões, Moisés leva o povo para o monte a mando de Deus. E ali Moisés começa a passar aquilo que Deus ordenou para o povo. E conforme Moisés vai passando, toda a congregação vai dizendo amém. Conforme Moisés vai passando, toda a congregação vai dizendo amém. E nessa parte, Deus fala sobre a idolatria pela boca de Moisés, né? Aonde também eu tenho referência aqui, em Êxodo capítulo 20. Vamos lá. Êxodo capítulo 20 vai dizer o seguinte, do versículo 1 ao 5. Deus falou e foi isto, o que ele disse: meu povo, eu sou o Senhor, o seu Deus. Eu os tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não façam imagem de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Amém? Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 5. Vou dar outra referência. Vamos lá em Apocalipse. Nós limos lá no Velho Testamento. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 5.
E a palavra que eu trouxe aqui foi em Velho Testamento também. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Agora nós vamos lá para o Novo Testamento, lá na graça. Apocalipse, capítulo 22, versículo 8. Vai dizer assim: eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas e ia adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, os profetas e todas as pessoas que obedecem às palavras desse livro. Adore a Deus. Amém? Vamos lá. Tem mais referência aqui. Só um minuto. Isaías, capítulo 57. Deus condena a idolatria. Capítulo 57, do versículo 3 ao 13. Amém? Então, tem outra referência aqui, Salmo 115, tá lá. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem nariz e não cheira, tem ouvido e não ouve, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda, tem garganta e não sai som. Perdão. A Bíblia vai dizer assim, Deus fala pela boca do salmista Davi, que fica igual a eles, aqueles que os fazem e os que adoram. Ficar como, pastor Dário? Morto. Tem boca e não fala, tem olho e não vê, tem nariz e não cheira, tem garganta e não sai som, tem ouvido e não ouve, tem olho e não vê, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda, está morto. Ou seja, a Bíblia, se eu for falar aqui da idolatria, eu não termino. Porque de Gênesis e Apocalipse, Deus vai condenar a idolatria. Deus condena a idolatria. É abominável aos olhos de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele diz: adorarás somente o seu Deus e só a ele prestarás culto. Deus condena quem adora imagem de escultura, seja ela de gesso, de pedra, de pau, de madeira, de ouro, seja ela da forma que for, Deus a condena, Deus abomina. Agora Deus vai dizer na sua palavra assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. Aí Jesus vai dizer assim: quer encontrar salvação? Analise as escrituras sagradas, porque elas falam de mim, mas o povo não lê a palavra. O povo quer andar atrás de milagre, o povo quer andar atrás de bens materiais, o povo quer a palavra para massagear o seu ego, o povo anda de religião em religião. Meu irmão, religião não salva ninguém. Quem salva é a palavra, Jesus Cristo, Filho de Deus. No princípio era o verbo, João capítulo 1. Do versículo 1 em diante. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quem é o verbo? O verbo é a palavra. Quem é a palavra? Jesus. Ele vai dizer em João capítulo 6, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá vida em mim. Quem é a carne e o sangue? É a palavra. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Meu irmão, tudo é por meio de Jesus. Maria não salva ninguém, Padre Cícero não salva ninguém, Frei Damião não salva ninguém, Maria Aparecida, é tanto santo, não salva ninguém. Aliás, santo não, homens, pessoas, porque santo é aqueles que fazem a vontade de Deus. Deus diz: sejam santos como eu sou santo. Ou seja, os santos somos nós que servimos a Cristo. Entendeu? Agora, Satanás, ele é quem traz essas heresias, ele é quem traz esse engano para enganar o povo, mas o povo padece por falta de conhecimento. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 9 em diante, vai dizer: e o perverso chegará com o poder de Satanás e enganará com todo tipo de falso milagre e maravilha. Por quê? Porque Deus enviou a verdade e o povo não quer a verdade.
o povo quer a mentira, ao próprio Deus permitir a operação do erro agir. Para todos aqueles que criam na mentira, se levante para a condenação. Veja que o próprio João começa a receber as revelações do livro de Apocalipse na ilha de Patmos. E ali, quando João termina de receber, João vai se dobrar diante do anjo para adorar. O que é que o anjo faz? O anjo: não faça isso, porque eu sou teu irmão também, assim como seus irmãos é seu irmão. Eu sou teu irmão. Nós somos irmãos. Aí o anjo vai dizer: o único merecedor de adoração é Deus. Se dobra só diante de Deus. Ou seja, no Velho Testamento, quando a Bíblia traz o anjo do Senhor é Jesus. Porque quem estava na fornalha de fogo ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego para livrar os seus servos da fornalha? Jesus. Ali era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é Jesus no Velho Testamento. Quem comeu com Abraão? Jesus. Quem foi até Gideão? Aonde Gideão ofereceu pão e carne em sacrifício e recebeu adoração? Jesus. Toda vez que a Bíblia ela vem trazendo o anjo do Senhor, ali é Jesus. Agora, quando a Bíblia quando não vem um anjo do Senhor, vem anjo, ali é anjo normal, criaturas feitas por Deus, anjo. Ele não recebe adoração. Quando a Bíblia traz do Velho Testamento, anjo do Senhor que recebe adoração, ali é Jesus, porque anjo do Senhor representa Jesus no Velho Testamento. Ali já era Jesus se manifestando no Velho Testamento através do nome anjo do Senhor. No Novo Testamento, vamos ver a vinda de anjos. Você vê que no Novo Testamento já não vai falar anjo do Senhor. Não tem lugar nenhum a Bíblia falando no Novo Testamento, falando sobre o anjo do Senhor veio a fulano e recebeu adoração, não. A Bíblia vai falar que o anjo Gabriel chega até Maria para trazer a mensagem do Senhor. A Bíblia vai falar que o anjo do Senhor vem, o anjo Gabriel vem até o sacerdote, o pai de João Batista. Vamos lá. Zacarias, né? A Bíblia vai falar que o anjo do Senhor, o anjo vem até Zacarias para trazer a mensagem do Senhor até Zacarias. A Bíblia vai falar também no anjo que vem até Cornélio. Cornélio, para indicar a Cornélio quem ia trazer a palavra de salvação à sua casa. Você vê que o anjo chega até Cornélio, porque quem Deus escolhe, Deus escolhe. Deus escolheu o homem para pregar o evangelho. Deus não escolheu os anjos, né? Depois da vinda de Jesus, Deus traz o homem para pregar a sua palavra, né? No Velho Testamento, Deus levanta os profetas, sacerdotes, para anunciar a sua mensagem. E no Novo Testamento, Deus ali trouxe o homem, da forma que trouxe no Velho Testamento, só que de maneiras diferentes, porque o tempo era outro já não era mais pela lei, mas sim pela graça, porque tem que ter a lei, porque se não a lei não há pecado, tem que ter a lei por conta do pecado, mas a salvação é por meio da graça, é por meio de Cristo Jesus, é pela fé, né? Porque a fé sem obra é morta, e da mesma forma que a obra sem fé é morta. E ali Deus envia o seu anjo até Cornélio, e ali o anjo ensina a Cornélio. Tem um homem chamado Simão Pedro, que está na casa do curtidor, chamado Simão também. Manda lá buscar ele, que ele vai te ensinar o caminho que dá vida. Então, em lugar nenhum a gente vai ver anjos, o nome anjo do Senhor, recebendo adoração. Por quê? Porque o anjo do Senhor do Velho Testamento, ele se fez carne, que é o Messias, que é o Salvador, Jesus, que é o Conselheiro Príncipe da Paz. Ele se fez carne para habitar no meio de nós, para nos livrar da condenação, que é Jesus, que Deus deu toda a autoridade a Jesus. Tudo está sob o nome de Jesus. Toda a autoridade
foi entregue na mão de Jesus. Tudo é pelo poder do nome do Senhor Jesus. Tudo. Então, Deus, Ele vai condenar a idolatria. Como já foi dito aqui, Maria não salva. Maria, ela foi uma mulher graciada entre as mulheres para conceber o Filho de Deus. Você que é pai, você quer uma mulher desastrada para ser mãe do seu filho? Quer não. Você que é pai, você quer uma mulher rebelde para ser mãe do seu filho? Quer não. O pai, ele quer uma mulher boa, que venha ser uma mãe boa para criar os seus filhos. Deus não é diferente. Deus olhou para a terra, olhou para Maria, uma mulher obediente, uma mulher íntegra, uma mulher que fazia toda a vontade de Deus. E ali Deus escolheu Maria para dar luz ao seu filho. Porque Maria era uma mulher que fazia toda a vontade de Deus. E ali Deus olhou para a terra, escolheu ela. E ela teve o Filho de Deus e criou o Filho de Deus bem, como Deus já sabia que ia criar, na onisciência. Então, o próprio Jesus diz, Maria, mas os seus filhos, os irmãos de Jesus, chegam até uma casa onde Jesus está pregando. Dentro da casa, a porta está fechada. Ali eles batem, o discípulo vai abrir, o apóstolo. Quem é? Diga, não é Maria. Diga a Jesus, ele está aí, tá. Diga para Jesus que a mãe e os irmãos dele está aqui. Tá bom. Mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão aí. Jesus olha para a multidão dentro da casa e diz, quem é minha mãe? E quem é meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, Jesus já deixou bem claro, ou seja, Deus escolheu Maria para conceber o seu filho, porque sabia que ela ia ser uma mulher que ia ter todo cuidado com o seu filho, e educar ele no caminho que levava ao Senhor. Né? Embora ele fosse o próprio Deus, embora ele fosse o Salvador, mas Deus queria uma mulher que criasse o seu filho de uma maneira correta, porque Jesus era 100% Deus e 100% homem. Aí vamos lá. Em outra hora também, Jesus vai dizer na palavra que aquele que ama mãe, pai, irmão, irmã, mulher, filhos ou filhas, a mais do que a ele, não é digno dele. Esteja pronto para renunciar a si próprio, pegar a sua cruz para o segui-lo. Ou seja, Deus não divide a sua glória com ninguém. Para seguir a Jesus, tem que renunciar a tudo. Ou seja, a salvação é só por meio de Cristo. João 14:6 vai dizer, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. O único meio de salvação é por Jesus. Meus irmãos, se eu for deixar aqui mais 20 a 30 minutos falando sobre a idolatria, o celular meu ele não vai suportar, porque ele só grava até 33 minutos e ele grava até mais, mas divide a pregação. Aí fica difícil dos irmãos entender. Então eu acho melhor pregar 30 minutos, 33 e enviar de uma vez só, do que pregar estendido para enviar de 2 vezes e os irmãos muitas das vezes não vão entender, entendeu? Até porque nem todo mundo vai querer escutar 2 vídeos, um atrás do outro, um de 30, outro de 40, outro de 30 minutos. Então, eu estou encerrando esse vídeo, em nome de Jesus, que Deus possa falar ao seu coração, que a salvação é só por meio de Jesus, que lá em João 8,12 vai dizer, disse-lhe Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Para nós herdar uma vida verdadeira, nós temos que fazer uma confissão e é pelo nome de Jesus, porque foi Ele que morreu por nós. Deus não abriu mão dos seus princípios nem por seu Filho. Jesus está lá na cruz, lá no livro de Mateus capítulo 27 vai falar. E ali ele diz, Pai, por que tu me abandonaste? Naquele momento Deus vira as costas para Jesus, porque Jesus resolveu levar todo o pecado da gente sobre si.
Naquele momento o pecado nosso estava sobre Jesus. E Jesus grita: Pai, por que tu me abandonou? Veja que Deus vira as costas para Jesus naquele momento, porque Deus não abriu mão do seu princípio, que é o princípio, é a palavra, nem para o seu filho. Você acha que Deus vai abrir mão para nós? Não vai não. Para entrar no céu, tem que ser pura e adorada como uma virgem, como já foi dito. Nós temos que se converter, porque a salvação é só por meio de Jesus, tem que ter uma confissão. E a idolatria, Deus condena ela. Deus condena a idolatria. Não adorais a outro Deus, adorais somente a mim. Não se drobai diante de imagem de escultura. Não se drobai diante de ídolos. Ou seja, tudo é por meio de Jesus. Quer adorar, adora Jesus. O que adianta você fazer uma promessa para Padre Cício? A vida é toda bagunçada, desconcertada, a pessoa bebe, fuma, usa droga. Não, mas eu não faço isso não, mas adultera, mas mente. Ou seja, meu irmão, não adianta se você diz que eu tenho uma vida, você diz, não, eu tenho minha religião, eu não quero o Deus desses crentes, eu já tenho minha religião, o mesmo Deus que está lá, é o mesmo Deus que está aqui. Deus não é Deus de divisão. Deus não é Deus de confusão. Quer dizer que para mim herdar o céu, eu tenho que renunciar ao pecado do mundo para viver para Cristo. Você não. Você tem sua religião, eu tenho a minha. Quer dizer que quem vai salvar é a religião? Não, você está enganado. Quem salva é a palavra, é só por meio da palavra, é só por meio de Cristo, porque Cristo é a palavra. O diabo está te enganando, porque tem que ter renúncia. Você vive uma vida da sua maneira e você diz que está salvo. Você vive uma vida da sua maneira e você diz que vai para o céu porque você tem uma família, porque você tem emprego, mas você está na mentira. A Bíblia diz que a diferença de uma criança que morre e vai para o céu é porque ela não tem um conhecimento do que é certo e do que é errado. Mas a Bíblia vai dizer pela boca do salmista Davi que eis que minha mãe já me concebeu em pecado. Quando uma criança nasce, já nasce em pecado. A questão é que ela não tem um discernimento do que é certo e do que é errado. Você já foi concebido em pecado. Jesus diz, aquele que não me confessar diante do homem, eu negarei diante de Deus, diante dos anjos. Mas aquele que me confessar, eu confessarei. Então tem que ter uma confissão. Não adianta você fazer promessa para Maria, para Padre Cício, pode até se cumprir, mas quem está lhe dando não é Deus, é o diabo, porque o diabo também, ele faz prodígio, o diabo também cura. Quando Deus permite o diabo tocar em Jó, a Bíblia diz que quando Deus permite, não ele tocar, perdão, quando Deus permite ele ir lá, tirar tudo que Jó tinha, depois é que toca, mas primeiro foi tirar. A Bíblia diz que chega um pastor e diz, Jó, todo o teu gado, todas as ovelhas tuas morreu, e todos os pastores, só eu sobrei para trazer as boas novas, porque fogo caiu do céu, fogo de Deus caiu do céu, ou seja, o pastor disse que era fogo de Deus, ou seja, porque o diabo enganou o pastor naquele momento, porque o pastor pensava que só Deus tinha um poder de derrubar, de mandar fogo do céu, mas não, quando Deus permite, o diabo também opera, e Deus permitiu o diabo operar, porque o povo não quer a verdade, o povo quer o erro, e Deus permitiu a operação do erro para todos aqueles que creem na mentira, se levantam para a condenação, mas Deus diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. Então, meus irmãos, essa palavra eu vos deixo ao vosso coração. A salvação é só por meio de Jesus. Aceite Ele como Salvador. Persevere, porque a salvação é garantida por Jesus Cristo, o Filho de Deus, através do seu sangue que Ele derramou naquela cruz, por mim e por você. É só por meio de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Uma boa noite, já escureceu. Uma boa noite para todos, que Deus abençoe cada um, que os irmãos possam receber essa palavra e que Deus possa falar contigo. Amém?